Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse que eu vou estar falando das leituras do ano de 2014. Bem, galera, para esse vídeo que é o último do ano, eu reservei para estar falando aqui das leituras que eu fiz ao longo do ano de 2014, fazendo uma breve recapitulação e para verificar a opinião de vocês, se foi um ano bom, se foi um ano de boas leituras, um ano propício para a leitura, e se foi um ano no qual eu obtive leituras que possam chamar a sua atenção, que assiste o canal, para ler os mesmos livros que eu li, ou simplesmente para o hábito de ler. Sobre o ano de 2014, eu li 34 livros e li 4 quadrinhos, né, que agora estou chamando de graphic novels. Eu comecei o ano de 2014 lendo A Última Nota de Mozart, do Philip Becker, que foi um livro muito legal, no qual a gente vai perceber uma das histórias que permeiam a vida e a morte desse compositor, esse gênio Mozart. Eu li, logo após, ainda falando sobre música, eu li a biografia do Villa-Lobos, né, do Heitor Villa-Lobos, que é um músico brasileiro de repercussão internacional, nesse estilo de música erudita, nesse estilo de música clássica. Eu me reservo sempre para que durante aquele ano eu tenha pelo menos uma leitura de literatura espírita e uma leitura acadêmica. Aí você pergunta, a leitura acadêmica não vale. Realmente a leitura que você se utiliza para estudar, você lê um capítulo do livro, 2 capítulos de um livro para estudo, realmente eu não acho que conte. Mas tem aqueles livros que são considerados como leituras acadêmicas, mas que são, sobretudo, leituras de orientação. E um desses livros de orientação que eu li foi o Consultoria Infalível, do Peter Block, que tem a ver com a minha área, com a minha pós-graduação, enfim. Não é simplesmente uma leitura acadêmica, é sobretudo uma leitura de orientação. E o livro de literatura espírita que eu li foi Além do Rosa e do Azul, um livro maravilhoso que vai falar sobre a sexualidade no plano espiritual e algumas, não justificativas, mas pequenos lampejos de compreensão sobre o porquê das pessoas serem como são, ou por se portarem em alguns momentos de alguma forma ou de outra, no sentido da sexualidade. 2014 foi também o ano que eu li O Pequeno Príncipe, que eu já tinha vergonha de dizer que não tinha lido. É um livro bonitinho, o que eu posso dizer é isso. Tem pessoas que falam maravilhas sobre o livro, mas eu achei só um livro bonitinho. 2014 também foi o ano que eu li Bom Crioulo, né, voltando às literaturas clássicas brasileiras, aquelas que recomendavam para a gente ler na escola. E tinha esse livro que eu tinha curiosidade de ler, sobretudo por conta da temática. Orgulho e Preconceito foi um livro que eu gostei bastante. Fazia muito tempo que eu estava esperando para ler esse livro, me resguardando de ler esse livro. E aí, quando foi no meu aniversário, minha amiga Albeli me presenteou com ele, e aí eu não pude deixar de ler. Então, é um livro esplêndido, o livro, o filme são maravilhosos, todo mundo tem que ler esse livro. Li também Mistérios, da Lígia Fagundes Telles, que é um livro de contos da autora, no qual ela vai retratar várias situações misteriosas, algumas bem sombrias, outras um tanto quanto suaves, outras até cômicas, mas em todos esses contos permeia o sentido do mistério, de algo a se desvendar. Em 2014 eu li ainda O Símbolo Perdido, do Dan Brown. Fazia muito tempo que eu não lia nada do autor. Em 2015 provavelmente estarei lendo Inferno, ainda mais depois da Bienal do Livro de Fortaleza, no qual eu me presenteei com algumas preciosidades que eu ainda vou estar mostrando aqui no canal. E O Símbolo Perdido continua seguindo a linha da escrita do autor, aquela fuga incessante, geralmente sobre as autoridades, e ao mesmo tempo a busca por desvendar algum mistério inculto. O que me surpreendeu nessa história é que, diferente das outras que geralmente se passavam na Europa, tinha algum momento pela Europa, com exceção do ponto de impacto, né? Nesse livro a história se passa em Washington. Eu nunca imaginei que Washington, a capital dos Estados Unidos, fosse uma cidade tão
repleta de mistérios, desde a sua fundação até a sua construção e alguns símbolos que existem por lá. Muito interessante. Bem, li também um livro de um título que me enganou, Bruxas, Bruxos e os Feitiços Mais Cruéis que se podem imaginar. Foi, inclusive, o primeiro vídeo aqui do canal, foi sobre esse livro. É assim, foi um livro que me enganou, mas não é necessariamente um livro ruim. É um livro de conto de fadas, então é um livro repleto daqueles elementos sobre a Floresta Encantada, sobre... Enfim, a diferença em relação aos contos de fadas que a gente conhece é que nesse livro eu não indicaria para crianças, porque a história é bem mais crua, digamos assim. A história é bem mais crua. Em 2014 eu não poderia deixar de ler Clarice Lispector, né? E nesse ano eu li um livro que há muito tempo me incomodava, que estava no meu Scooby há mais de 2 anos, dentre a lista dos livros que eu quero ler, e que nunca tive realmente a oportunidade, eu busquei ler, que foi A Maçã no Escuro, uma leitura difícil. Eu já tinha ouvido falar que para você ler Clarice é interessante você começar pelos livros de contos, porque é mais fácil de você mastigar, de você digerir todas aquelas informações que ela coloca ali. A Maçã no Escuro é um romance só e é muito denso, é muito difícil. O que eu posso dizer é isso. É bom, é maravilhoso. Você parar em qualquer página, ler um trecho, é muito bonito. Mas você conseguir digerir tudo aquilo naquele livro é o tipo de leitura que você tem que fazer mais de uma vez para poder compreender. Vou ler ainda Clarice em 2015, mas vão ser esses outros livrinhos mais fininhos. Em 2014, eu li Os Sete, do André Bianco, que era outra leitura que há muito tempo eu queria fazer, pela temática ser incomum no Brasil, né? Vampiros no Brasil. Fiz resenha no canal também, foi o segundo vídeo do canal, foi sobre esse livro. Em 2014 eu li O Terceiro Travesseiro, que era outra leitura que estava há muito tempo, desde o mesmo período que eu coloquei A Maçã no Escuro, era um livro que eu queria muito ler. Acabei me deparando com uma leitura não tão excepcional assim, uma leitura um pouco rasa, apesar da história conter sim um propósito rico, um propósito interessante. Em 2014 eu fiz 2 leituras fascinantes, leituras que me fizeram muito feliz, que me fizeram de mim uma pessoa melhor, que foi, por exemplo, Cartas a um Jovem Administrador, do Adalberto Chavenato, da série Cartas a um Jovem, né? Esse livro me deixou muito em paz com a minha profissão e com a minha pessoa enquanto perfil profissional dentro da profissão de administração. Fiquei muito contente por ter lido esse livro. Em 2014 eu li também Cartas a um Jovem Escritor, do Mário Vargas Llosa, né, dessa mesma série, e que ele vai fazer orientações e recomendações sobre a escrita. Ao passo que o Cartas ao Jovem Administrador é um pouco autobiográfico, o Cartas a um Jovem Escritor é bem instrutivo no sentido da escrita. É muito legal. Outra leitura do ano de 2014 foi A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Estava faltando aqui nessa lista alguma leitura regionalista. Apesar de que o Adolfo Caminha, autor do Bom Crioulo, ser cearense, a história é ambientalizada no Rio. Mas A Cabeça do Santo vai relatar uma história regionalista baseada num fato real, né, e que acabou se tornando lenda no interior do Ceará. Muito legal. Inclusive, o livro já foi adaptado para o inglês, já tem até resenha aí em inglês sobre esse livro. Muito interessante. Muito sucesso para Socorro Racioli. Uma leitura excepcional que eu tive no ano de 2014, que eu posso dizer que foi uma das melhores leituras que eu tive no ano. Aliás, se eu puder listar, foram exatamente 2 as melhores leituras que eu tive no ano. E uma delas foi As Brumas de Avon, da Mary Zimmern Bradley. Eu já cansei de citar esses livros aqui em algumas tags, fazendo referência sobre ele em resenhas de outros livros. E é um livro simplesmente maravilhoso, o mundo tem que ler esse livro. É um livro repleto de significados, é um livro repleto de sensações, compreensões e elucidações de mundo que as pessoas precisam conhecer, precisam experimentar. Apesar da história ser inteiramente fictícia e a própria lenda que gera a história não ter evidência de que fato aconteceu,
ainda assim a história faz muita reflexão sobre a nossa vida cotidiana e sobre os símbolos que nós nos utilizamos e que, enfim, é um livro maravilhoso. Em 2014, eu li Histórias de Fantasmas, do Charles Dickens. Eu nunca tinha lido nada do Charles Dickens. Para quem não sabe, é o mesmo autor do Oliver Twist, né, dos Retratos Londrinos, acho que Contos de Duas Cidades. Vai contar uma série de contos que aconteceram ali na época vitoriana. É bem interessante, me lembrou muito O Médico e o Monstro, me lembrou muito A Volta do Parafuso, do Henry James. Li também contos de fantasmas, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre contos de fantasmas e histórias de fantasmas. O Contos de Fantasmas é um livro fininho também, trazendo alguns contos do Daniel Defoe, que é o mesmo autor do Robinson Crusoe. E também é um livro que me surpreendeu pela idade, porque é um livro do século XVII e conta histórias que parecem que não são tão antigas assim. A impressão que você tem é que você está lendo um livro da época vitoriana, tanto quanto você estaria lendo histórias de fantasmas do Charles Dickens. Até se confundem os estilos desses dois autores quando tratam desse tipo de história. Por isso eu li os dois juntos, por recomendação da minha amiga Nara, e fiz postagem de vídeo no canal falando sobre esses livros. Em 2014, no mês da criança, eu li Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. Para muitas pessoas isso contabilizaria como 2 livros, mas essa edição que eu li da editora Zahar vai trazer os 2 em um. E quando você lê, você compreende que muitas das adaptações cinematográficas de animação sobre Alice trazem uma sopa desses 2 livros e geralmente é vendido como Alice no País das Maravilhas, mas não é. Essa primeira história, Alice no País das Maravilhas, descobri que é até uma história mais curta, enquanto que grande parte dos elementos que são aplicados nos filmes foram tirados na Alice através do Espelho. E foi uma leitura muito rica, o vídeo ficou muito engraçado, com as 2 meninas, foi muito legal. Em 2014 eu li ainda poesia. Eu não sou um leitor muito fiel de poemas, mas foram 3 livros que eu gostei muito, que eu fiquei impressionado pela qualidade e pelo primor do qual foi utilizado para escrever esses livros, que foi o Retalhos do Viver, da Arivalda Ximenes, e Resistência, do João Rodrigues, e ainda o Parênteses, do Wagner Gomes. Eu fiz um vídeo falando sobre esses 3 livros, inclusive do Cordel, escrito pelo Benedito Martins, falando sobre a história da cidade de Hiriutaba, no Ceará. Em 2014, eu tive a minha segunda leitura maravilhosa, rica, apaixonante do ano. Não tem como comparar. Ambos são bons de formas diferentes, então não tem como comparar qual se existe um melhor, ou que talvez os 2 estejam no mesmo parâmetro, não é bem assim. Mas a minha outra melhor leitura do ano foi Os Miseráveis, do Victor Hugo. Até hoje, esse é o vídeo dos que eu postei que mais recebe visualizações no canal. Um livro simplesmente espetacular, fantástico. É um livro que eu vou ler de novo, com certeza, assim como As Brumas de Ávalo. Mas a recomendação que eu faço sobre As Brumas de Ávalo é que o mundo tem que ler esse livro. E a recomendação sobre Os Miseráveis, por ser uma leitura bem mais densa, uma leitura bem mais profunda do que apaixonante, a recomendação que eu faço é que todas as pessoas devem reservar um momento na vida para ler Os Miseráveis. Vocês não têm noção do que é esse livro. Em 2014 eu li Ben-Hur, do Lew Wallace. É um livro que não estava na minha meta de leitura, mas foi um livro que eu ganhei de presente, portanto eu li e acabei achando interessante a história, porque eu só conhecia pelo que eu ouvia falar do filme, e é um livro que agregou informações no sentido de conhecer a época em que Jesus Cristo habitou a Terra. Muito interessante. Li em 2014 Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. Nessa leitura, inclusive, foi um desafio, porque eu descobri que
As edições que existem disponíveis não são exatamente reflexo da edição original Histórias Extraordinárias do Edgar Allan Poe, que continha um número específico de contos que eu já não me lembro mais. E que para eu poder compensar esse número de contos que estavam presentes, eu tinha que ler partes de outros livros do Edgar Allan Poe que continham contos dessa publicação original. Ou seja, pegaram o livro Histórias Extraordinárias, desmancharam e juntaram com outros contos e fizeram uma sopa de livros do Edgar Allan Poe. É possível você encontrar histórias extraordinárias de editoras diferentes e apresentando contos diferentes, né? Mas, desses livros que eu li, que tem o título Histórias Extraordinárias, eu li na íntegra somente um, que foi o da editora Abril. Os outros dois eu não li completamente, porque parte deles eram contos que eu já tinha lido nesta edição, então eu marquei lá no Scooby como abandonados. Entretanto, quando eu for reler, eu vou ler esses contos que eu não li dentro desses livros e vou estar marcando lá como livros lidos. Em 2014, eu li ainda O Iluminado, que foi uma leitura que me deu medo. Há muito tempo que eu não lia algo que me dava medo, mas que foi um livro sensacional, um livro muito interessante. Eu já gostava muito do filme. Aliás, foi o filme que me despertou para a leitura do livro, porque eu partia do princípio de que se o filme é bom, imagina o livro. E realmente é. E eu cheguei à conclusão de que o livro e o filme exploraram a mesma história de formas diferentes, né? Aliás, o filme explorou a história do livro de uma forma diferente, e o livro é super diferente, super vale a pena para quem já viu o filme e que quer conhecer mais sobre a história, leia o livro. Não se limite ao fato de você já saber o final da história, que no livro não é igual. Então, é bem legal mesmo, recomendo bastante. Em 2014, eu li mais 3 livros. Foi Jogos Vorazes, no volume 1, Jogos Vorazes, volume 2, Em Chamas, e depois A Esperança, da Suzanne Collins, que foi um dos vídeos recentes do canal, e que é uma história espetacular, que vai explorar essa questão da política dentro da fantasia e do reality show, muito legal. E por último, no ano de 2014, um livro que eu li hoje, que foi O Vendedor de Judas, da Tessia Montenegro, que foi professora da Eduardo. Eu já tinha pego nesse livro, lido um dos contos, porque é mais um livro de contos e bem regionalista, que vai tratar de uma série de situações cômicas, algumas sombrias, algumas bem sinistras e outras um tanto trágicas. Mas é sobretudo um livro regionalista que vai falar sobre a nossa forma de falar e os significados que nós, cearenses e nordestinos, aplicamos a algumas coisas da nossa vida, do nosso cotidiano e de tudo que nos cerca. É um livro muito legal. Eu não vou me deter a falar sobre os quadrinhos. Os quadrinhos que eu li foram esses que vão aparecer aí na tela. E foi um ano rico. Eu não acredito que tenha sido coincidente. Eu tenho certeza que por conta desde dezembro de 2013, eu ter entrado e participado de grupo de leitura, ter fundado um grupo de leitura e de ter iniciado esse canal, isso foram coisas que me incentivaram e me ajudaram mais ainda para ler tanto no ano de 2014, apesar de ter sido um ano bastante atribulado, com muito trabalho, tendo que conciliar, às vezes, 3 empregos, né, e outras atividades. Comparando com os anos anteriores, acho que eu nunca tinha lido tanto. Foi um ano muito bom, eu espero que 2015 eu possa ler mais ainda. Espero estar colaborando para que as pessoas que assistem esse canal se sintam motivadas à leitura, porque a leitura é importante. Uma coisa que eu costumo dizer é que quando você lê assuntos relacionados à sua profissão, leitura acadêmica, leituras profissionais, isso te faz entendedor de um assunto, mas isso não te transforma numa pessoa mais culta ou mais intelectual. O que enriquece o teu pensamento realmente são essas leituras de mundo que a gente tem através desses livros maravilhosos, que são os livros da literatura regional, da literatura brasileira e da literatura universal. Muito obrigado por assistir o canal.
Se você gostou do vídeo, dê um like. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo a playlist do saldo de leituras, onde eu dou um pouco mais de informações sobre os livros que eu li ao longo do ano. E feliz ano novo! Até o próximo vídeo!